falar conosco, nos abençoando, dando vitória em nome de Jesus, amém? Pode sentar, irmãos, bater palma e glorificar o Senhor, amém? As ordens a Ele. Irmãos, eu não vou falar muito sobre o profeta Isaías, porque todo mundo conhece o profeta Isaías. O profeta Isaías veio de uma linhagem sacerdotal, de uma linhagem real, porque o seu tio Uzias, irmão de sua mãe, era rei de Israel. Isaías profetizou no reinado de Acasias, quando o seu tio Uzias morreu. Então, o reino de Israel estava balanceado. Isaías estava no templo. Provavelmente Isaías seria um sacerdote de Israel. É por isso que Isaías estava dentro do pátio. Não era qualquer uma pessoa que entrava no pátio. Dentro do pátio, dentro de uma repartição, aonde as pessoas que seguiam a linhagem de sacerdotal, eles eram preparados para servir ao Senhor no sacerdócio. E foi num desses projetos que Isaías estava se preparando para ser alguém em Israel, um sacerdote que tinha um compromisso com o povo, um compromisso de apresentar o povo ao Senhor, apresentar Israel ao Senhor, que ele recebe o chamado de Deus e automaticamente ele é escolhido. Primeiro de ser escolhido, automaticamente Isaías ouve um chamado. Ninguém é escolhido antes de ser chamado. A palavra chamado significa aquele que é convocado, aquele que é intimado, aquele que é aceitado para uma convocação ou para um chamado. Escolhido é diferente de chamado. A escola tem a sua chamada e só passa de ano aquele selecionado que passou na prova seletiva do ano. Escolhido é aqueles que são passados pelo chamado e aprovados por Deus. E entre esse processo, você imagina o coração do profeta Isaías se preparando para ser um sacerdote. Aleluia! Porque o pai de Isaías era sacerdote de Israel, se preparando, se formando. O sacerdote estudava 30 anos para ser um sacerdote e para assumir uma posição de sacerdote. Imagine Isaías entrando todo dia no templo, pensando: um dia eu vou ser o sacerdote de Israel, um dia eu vou ser o representante de Deus. A contrário de sacerdote, havia o profeta. O profeta era a única pessoa que não tinha linhagem, que não tinha descendência, que não tinha reagem de familiar. Para ser sacerdote, a pessoa tinha que descer uma descendência, ou seja, teria que ser da família de Levi, teria que ser da família real dos levitas. Sacerdote era escolhido por linhagem. O profeta era diferente do sacerdote, porque o profeta era escolhido por Deus. O profeta era chamado por Deus, e ao contrário do sacerdote, o profeta não tinha compromisso com o povo. O profeta tinha compromisso com Deus. É por isso que o profeta fala o que Deus manda, não o que o rei quer, não o que o povo quer, não o que a igreja quer, mas o que Deus quer. Qualquer um desejaria ser um profeta. Quem não queria ser um profeta como Elias, como Moisés, como Eliseu? Muitos profetas que marcaram a história. Havia uma escola de sacerdote em Israel, onde mais de 300 homens eles se instruíram para ser profeta, mas eram poucos que eram escolhidos para ser profeta, porque a vocação vinha do Senhor, a vocação vinha de Deus. O que nós vemos hoje, as pessoas têm esperado uma função na igreja do homem. As pessoas têm pensado que quem levanta o homem é o pastor da igreja, que quem levanta o homem é colocar CD, DVD na cama e dizer: hoje eu sou chamado, eu sou escolhido. Irmão, não confunda. Quem levanta o homem é Deus.
povo. É por isso que o profeta apontava o dedo na cara do rei e profetizava o que Deus mandava. E naquela época que Isaías profetizava, foi um período em que havia uma decisão de profetas que profetizavam as mesmas intenções, e a Bíblia diz que eles faziam até pose. Zedequias foi um dos líderes proféticos que dizia: tem que profetizar desse jeito, profeta aqui em Israel tem que fazer postura. E a Bíblia chega até a dizer que esse Zedequias, chefe dos profetas, ele colocou o chifre da sua mão e fazia pose para encantar o povo. Profeta não tem compromisso para encantar o povo. Profeta tem que falar o que Deus manda, tem que fazer o que Deus manda. O povo querendo ou não, gostando ou não, o profeta fala o que Deus quer, o que Deus manda. É uma geração que estava aí, só via um profeta diferente. A Bíblia diz que via 300 homens que as palavras eram a mesma. Zedequias ensinava os profetas a profetizar. É assim que profetiza. Chega para o rei e profetiza bonito, faz pose, porque o rei gosta disso. Só um profeta que falou assim: eu falarei o que Deus manda. A Micaías, eu fui chamado como profeta, eu vou falar o que Deus manda. O que Deus mandar falar, eu vou falar. Eu estou aqui para agradar o rei, eu estou aqui para agradar o Senhor. Profeta, agrada a Deus, fala o que Deus manda, diz o que Deus quer. Abre a sua boca e fala o que Deus tem te mandar, no nome de Jesus. Você imagina 200 homens profetizavam bonito. A Bíblia diz que até fazia pose. Zedequias mostrava assim: ó rei, é assim que você vai ferir o seu inimigo. Fazia posição, mas não era a palavra de Deus. Tem muitos profetas que são chamados, mas não são escolhidos por Deus, porque fazem o que quer e profetizam o que quiser. Profeta é escolhido por Deus, fala o que Deus quer, o que Deus manda. Verdade. Fala o que a igreja não quer, mas que Deus quer. Era um compromisso com Deus, era um compromisso com o Senhor. Falava com Deus, e Deus diretamente usava o profeta como porta-voz do povo ao súdito do Senhor. Isaías, estudando, é você um sacerdote de Israel. Achava Isaías, pensava Isaías que quem chamava era o homem, quem escolhia era o homem. Até que a Bíblia diz que ele estava nos pátios que ele costumava fazer do templo de Deus. Algo diferente aconteceu, porque a Bíblia diz que a glória do Senhor desceu naquele tempo. Naquela época, irmão, era escassa visão, não havia profeta, só Isaías como profeta do povo de Israel de confiança. Você imagina a situação e o momento que Isaías se via, não havia profeta em Israel. Israel estava entregue à idolatria, a Casias estava entregue ao fracasso. Ramalias entregou Israel para o povo inimigo. E a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. Meu Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? A geração 21 que nós vivemos, essa geração, há 14 anos nós entramos na geração 21. O povo se corrompe cada dia mais assustadoramente, porque falta profeta de verdade. Falta profeta de verdade nesse século 21. Profeta que tem compromisso com Deus. Profeta que tem um encontro com Deus de verdade, porque a pessoa, para ser profeta, o Senhor teria que falar com ele abertamente, e as suas visões tinham que ser abertas. É por isso que ele entendeu que Deus chamava Samuel como profeta, porque ele teve visão e ouviu a voz de Deus. Significa isso, irmão? Profeta, para ser profeta, para ser escolhido como profeta, tem que aprender a ouvir a voz de Deus.
Samuel não entendeu porque era criança. Ele pensava que Eli o chamava e corre até Eli. Ele diz assim: se novamente te tornar a chamar esse nome, diga assim: Senhor, eis-me aqui, porque é Deus que te chama. É Deus que te chama. Não se preocupa com o teu ministério. Se Deus tiver que te exaltar, Ele vai te exaltar. Se Deus tiver que te levantar, Ele vai levantar. Não precisa você colocar o teu nome no DVD por aí, colocar você dizendo que você é pregador ou é pregadora. Se Deus tiver que levantar, Ele vai te levantar. Se Deus tiver que usar, Ele vai te usar no tempo certo, na hora certa. Deus vai te levantar no tempo certo. Aleluia. É o verso. Isaías começa a ver coisa surpreendente. Isaías fica impressionado, porque era escasso os anos a ela. Era escasso pessoas com visão. Israel estava em fracasso. Meu Deus. Precisava de um líder espiritual, um profeta. E quando ele vê, a Bíblia diz que ele se assusta. Ele disse: é de mim que vou oferecendo, porque viu o Senhor dos Exércitos. Os teus olhos viram o Senhor. Nós entendemos dentro desse texto que para ser um profeta, ele tinha que ter encontro real com Deus, encontro de verdade com Deus. Eu costumo dizer que existem pessoas que vivem anos na igreja, como Isaías, e vivem a mesma situação na igreja, vive a mesma crise na igreja, até ter um chamado de Deus, ou até exerce uma função ministerial na igreja, mas não tiveram um encontro com Deus. E essas pessoas não têm a vida mútua espiritual, não têm um controle emocional. Entra no culto como se viesse em qualquer lugar, entra na igreja como a mesma pessoa, e essa pessoa, ela traz problemas para o pastor, ela traz problema para a igreja, ela traz problema para o hall de membro, porque as pessoas que até têm um chamado, mas não tiveram encontro com Deus, são pessoas que trazem contenda no meio da igreja, são pessoas que vivem disse-me-disse, são pessoas que vivem intriga entre os irmãos. Aí você vai ver no meio da igreja pessoas envolvidas com situações ruins, tem um chamado, está no culto, está na igreja, exerce uma função, intitula um chamado escolhido, mas não tiver encontro com Deus. Precisa ter um encontro com Deus de verdade, precisa ter um encontro com o Senhor de verdade, precisa ter um encontro com Jesus de Nazaré, para sua vida ser mudada, para o seu lar ser mudado, para a tua história ser mudada por Deus. Precisa. E tem pessoas, irmãos, que são tão difíceis na igreja, que passarão não são libertas. Precisam ter um encontro com Deus de verdade. Eu quero dizer que hoje é o momento de você, nesse culto de hoje, ter um encontro com Deus de verdade. Ter um encontro com Deus de verdade. Porque tem pessoas que até pregam, tem pessoas que até são intitulados como homens pregadores, mas de verdade não tiveram encontro com Deus ainda. Tem uma vida dupla, multiplicações na sua vida pessoal e moral. Traz escândalo para a igreja, porque não tiveram encontro com Deus de verdade. Meu Deus. Precisam da sociedade do século XXI. Eu costumo dizer que a igreja desse século
povo enfrenta o pior momento da igreja na face da terra, enfrenta os piores momentos terríveis da humanidade, que é o momento que a igreja está se afastando de Deus, está se afastando do Senhor, e precisa mais que depressa se encontrar com Deus, precisa mais que depressa abraçar com Deus, precisa mais do que depressa ser mais do que pregador, porque pregador não leva ninguém do céu, precisa mais do que ser obreira, ser obreiro, ter um encontro com Deus de verdade, ser um chamado de Deus de verdade. Precisa. Aleluia. Glória. Necessitam. E eu vou dizer que hoje nós teremos o encontro com Deus de verdade. Porque todas as pessoas da Bíblia que tiveram encontro com Deus de verdade não foram cristãos de meio termo, não foram cristãos de meio tempo. Ao tempo está na igreja, outro tempo está no mundo. Um tempo serve a Deus, outro tempo não serve a Deus. Todas as pessoas como Paulo, como os profetas que tiveram encontro com Deus de verdade, a tua história foi mudada, o teu ministério foi mudado. E eu profetizo que esta noite é a noite que nós encontrar com Deus essa noite. Eu profetizo que esta noite que nós temos encontro com Deus esta noite. Feche os olhos, levanta a mão para o céu, levanta. Aleluia! Espírito Santo de Deus. Oh, Filho de Deus, aleluia! Eu vou profetizar hoje, fecha os olhos. É nessa noite que você vai ter encontro com Deus essa noite. Quando você chegar na sua casa, tudo vai estar mudado. Quando você vai esperar, a tua vida vai estar mudada. Quando você menos acreditar, você vai estar transformado. Quando você menos imaginar, Deus vai começar a te usar poderosamente. Quando você menos esperar, Deus vai te sacudir dessa terra como homem de Deus, como mulher de Deus. Feche os olhos, feche os olhos. O Espírito de Deus está passando aqui hoje. O Espírito de Deus passa aqui hoje. Encontra com Deus essa noite. É a noite de você abraçar a Deus. É a noite de você abraçar com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito de Deus passeava no templo de Isaías, onde ele estava. E a Bíblia diz que tocou Isaías dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Está no português literário. Deus estava dizendo: Isaías, eu quero homem de verdade, eu quero profeta de verdade, eu quero crente de verdade, eu não quero crente meu termo, eu quero crente de verdade, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu vejo, nesse século, onde a dona
meu Deus. Quem enviarei? Meu Deus. O Espírito Santo está passando aqui hoje. Não, você não ouviu direito. Você não ouviu direito. O Espírito Santo está passando aqui hoje. E está procurando verdadeiros adoradores. O Espírito Santo está passando aqui hoje. Está dizendo, você está preparado. Você está preparado para o que Deus tem na tua vida. Você está preparado para atender o chamado de Deus. Ser chamado é fácil. Ser chamado é